Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando sobre a influência da mídia no cenário político nacional. Ao meu lado, o professor de Direito da Unifra, professor Vitor Hugo, e ao meu outro lado, a professora de Jornalismo e Publicidade aqui da Unifra, Ângela Lovato de Lazana. Seria isso a pronúncia, né, professor? Tá certo. Queria agradecer a presença dos dois e começar esse debate primeiramente perguntando se existe realmente essa influência e em que proporção, em que grau existe uma influência da mídia sobre a política. Professora? Bom, claro que existe, né? A gente sabe que os meios de comunicação exercem uma função, principalmente numa democracia, né? A gente tem aqui no Brasil uma imprensa, a princípio, livre, né? Então, é claro que a mídia tem esse papel de influenciar a formação da opinião pública, né, influenciar, agendar o debate público, é inclusive uma das funções da mídia numa democracia, né? Então a gente espera, inclusive, que ela nos traga essas informações, né, e que agende realmente os debates que são importantes para o funcionamento da democracia. Ao meu ver, certamente a mídia ela influencia todo esse cenário político, né? A questão hoje que vem à tona quando se trabalha a questão da política e mídia, é o que de fato a gente consegue ter como informações precisas, verdadeiras, informações corretas. Se nós estamos trabalhando com uma mídia que é paga, que vincula uma mensagem política a pedido do político, hoje, trabalhando essa questão mídia e política, acho que é a principal interrogação, o principal questionamento que nós temos que se fazer quando se trabalha mídia e política está em torno disso. Quando a gente fala em denúncias, qual é o grau de repercussão? Por que alguns fatos eles acabam repercutindo mais na mídia que outros ou acabam levando para uma decisão mais com a participação popular e outros não tanto, apesar às vezes do fato também ser grave tanto quanto? Bom, a minha área é a jurídica, né? Não é a área de comunicação de forma direta. Então, a minha opinião é mais dentro de um telespectador, de um leitor, o que eu vejo da mídia. Se constrói muitas vezes essas notícias, né? A denúncia, as denúncias, a proporção que elas têm, se dá justamente da forma como a mídia vai tratar ela, né? Não raramente nós temos notícias, temos denúncias que são tão graves quanto as que têm uma proporção maior, capas de revistas, manchetes de noticiários, mas elas simplesmente não emplacam, porque não se vende aquela notícia na proporção adequada como se tem com a outra matéria que tem mais interesse em se divulgar, né? E retomando o ponto anterior que eu tinha falado, acho que é justamente esse o nosso principal cenário hoje. Eu não tenho certeza, prova disso agora, há poucos dias se discute toda a credibilidade da revista Veja, que era uma revista com muito tempo se trabalhava ela com uma imagem de credibilidade, hoje se lê sem ter certeza de que tipo de notícia está se passando ali, qual é esse processo midiático, essa construção, que é o que nos coloca em choque, né? Professor. A gente tem que levar em consideração também que a partir do momento que a gente tem uma imprensa desvinculada do poder, no sentido de ser uma empresa privada, né, então a gente tem interesses aí por trás, né, é uma organização, então a gente tem várias teorias do jornalismo que explicam, né, isso. A gente tem a teoria organizacional, que é aquela que fala dos constrangimentos, né, do gatekeeper, o que vai ser veiculado, o que não vai ser, quem é que decide isso, né? Então, realmente, tem teóricos, né, que criaram a teoria do espelho. A mídia deveria ser um espelho da sociedade, o jornalismo teria essa função, mas isso a gente sabe que é impossível, essa objetividade nunca vai ser alcançada, também em função desses diversos interesses que tem por trás. E o Grupo Abril, né, que publica a Veja, tem os seus interesses, e até certo ponto isso não é nocivo, porque numa democracia a pluralidade de vozes, de interesses, claro, né? Então se tem uma linha editorial que é a favor do governo ou contra o governo, que se tenha múltiplas linhas editoriais e que se tenha múltiplas vozes. Isso sempre vai ser favorável para a democracia, né? Mas aí tem que ver o papel do veículo, né, de estar realmente produzindo
um jornalismo de qualidade, né, e que os fatos sejam realmente averiguados. E, enfim, né, que a gente consiga colocar o interesse do povo acima do interesse das organizações. Sim, até porque passa pelo interesse do processo, da empresa, da instituição, vai se decidir entre várias matérias, entre várias pautas, Claro. qual que toma a capa, qual que é a manchete, essa é a construção. Né? Isso. E isso passa inevitavelmente, é uma questão de escolha. Por que eu escolhi aquela manchete, por que eu quero aquela capa? Né? Então, antes de tudo isso, tem também uma questão, puxando um pouco para a minha área, que envolve um consumo. Né? Então, está se vendendo um produto e o que se vende aí é uma revista, se vende a notícia. Não, hoje mais do que nunca, né? Tem se criticado muito a notícia como uma mercadoria, né? Porque a gente tem aí alguns outros teóricos que falam, né, dessa infantilização que as várias áreas da mídia estão sofrendo, inclusive a notícia, né? Então, o que é a infantilização da mídia? Tornar a mensagem rápida, fácil, compreensível, né, descomplexificada para que as pessoas possam entender e o mais criticado é espetacularizada, né? Vamos dramatizar tudo, vamos aumentar, né, os fatos ou, enfim, fazer rir ou chorar, que é o que dá audiência, né? Então isso também é bastante criticado. Aproveitando esse gancho que vocês dois mencionaram agora, uma vez que a gente começa o programa vocês dizendo que existe uma certa influência, ou existe uma influência bem específica da mídia sobre o cenário político. Mas quando se fala que existe alguma denúncia ou existe uma notícia que se procura estudar a veracidade dos fatos, até que ponto o perigo disso, dentro da parte legal, até mesmo de uma falsa denúncia, ou os chamados factoides, que se chama dentro de uma linha editorial. Porque a gente sabe, no caso vocês, especialistas de direito e da questão das teorias que estudam, vocês abordam e consomem a notícia com um certo aspecto. Mas o público em massa, de que forma ele absorve essa notícia? De que forma ele é influenciado por uma notícia que, uma vez que sai numa capa ou uma notícia na Veja sobre uma denúncia, vamos pegar a mais recente, a conversa do ministro Gilmar Mendes com Lula sobre um suposto acordo para adiar a decisão do mensalão. Como que o público recebe? Porque acaba repercutindo depois nos outros meios de comunicação. Então, como que o público ele pode estar atento ou de que forma ele pode receber tal notícia, sendo que a mídia expõe primeiramente sem o público talvez estar pronto para digerir essas nuances da mídia e a política? Bom, acho que nós temos que ter uma ideia de que nós temos vários públicos, né? São várias pessoas, vários perfis que vão ter acesso a essa informação. Então, nós temos aqueles que vão cair no senso comum, porque viram apenas a manchete da notícia, e essa manchete vem de uma ideia que talvez não seja exatamente a que está no decorrer do texto. Então, o principal problema dessa questão é generalizar algumas informações e a partir de uma notícia que ela não é apurada, não é detalhada, e não só pela questão do próprio veículo de comunicação, mas por falta do leitor e buscar, quando se fala da questão cada vez mais imediata, ele lê em algumas linhas de texto e dali ele já tira, ele processa a conclusão dele e vai replicando, né? E daí quando se fala em mídia, antes nós falávamos em televisão, em revistas, mas daí a gente cai numa situação de Facebook, Twitter, todas as redes sociais que vão dinamizar a informação e de fato às vezes é só uma informação imprecisa, curta, que não contempla toda a notícia, toda a veracidade dos fatos e gera o que para mim seria um grande problema, que é o senso comum em torno de se cria um espetáculo em torno de um fato, né? Acho que o professor tocou em vários pontos importantes, deixa eu me lembrar de todos para não deixar de comentar nada importante. O senhor pode ajudar se... Vamos lá. A questão dos diversos públicos, né? A gente tem os estudos de recepção, já que uma corrente bastante tradicional na área da comunicação, que fala realmente, né, no início, né, dos estudos dos meios de comunicação, o público era passivo, né? Então a gente tem a teoria hipodérmica que fala que o público ficaria totalmente indefeso em função do que sai nos meios de comunicação. E os estudos evoluíram, a gente sabe que hoje já não é bem assim, né? A gente tem um receptor mais ativo, né? O processo de comunicação ele se complementa de uma forma mais dialógica. Então, obviamente, as novas tecnologias, né, o Facebook e o Twitter permitiram, então, a produção de conteúdo por parte do receptor e ele está
também debatendo, questionando, criticando aquilo que ele recebe, né? E não só recebendo e sendo, né, manipulado pelas informações. Então isso é bastante importante porque muda também esse poder que a gente diz, né, que estamos na era do triunfo do receptor, né, que ele tem essa condição de realmente interferir nesse processo e debater isso num âmbito mais amplo. A questão de por que alguns assuntos têm mais repercussão, né, e outros nem tanto no público, a gente tem também a questão da espiral do silêncio, né, que é uma outra teoria que fala sobre um assunto quando ele não é o assunto majoritário, aquele que tem a maior adesão, o que a maioria acredita, ele tende a ficar em silêncio. E quanto mais vozes forem contrárias a ele, menos pessoas vão aderir àquele pensamento contrário. Então isso explica um pouco, né, por que alguns assuntos não ganham uma determinada proporção do que outros, né? Mas claro que também já houve outros desdobramentos, mas isso é importante a gente saber. Do público hoje ele tem mais acesso, né, a questionar o que sai na mídia e também a função dos meios de comunicação de educar também o público, né? Educação para a comunicação que a gente fala hoje, de ter um espírito mais crítico, né? E eu acho que isso está acontecendo, a gente vê que o pessoal realmente comenta e busca confirmar algumas informações que recebe em outros veículos, em outros meios. Não fica só tão recebendo as informações e acreditando, né? Claro que a gente confia nos meios de comunicação, eu acho que tem que confiar, né? Porque senão a gente vai viver naquela desconfiando de tudo, não dá. Mas a importância também de ter mais acesso a outras informações, a outras vozes. Em seguida, a gente vai voltar a retomar, a gente vai dar alguns exemplos de casos onde a mídia vinculou alguma notícia, alguma denúncia e teve uma repercussão maior que outra. A gente vai tentar elencar fatos recentes, fatos mais antigos que foram importantes para a história e para o cenário político nacional. O Contraponto volta em instantes. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Por respeito à vida, não fume. Os males causados pelo tabaco representam riscos para a saúde de todos, sejam consumidores ativos ou passivos, sejam produtores agrícolas de fumo. Além disso, o tabaco prejudica o meio ambiente. Assim, por respeito à sua vida e à vida do próximo, viva sem o hábito de fumar. Viva com respeito. Viva com saúde. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando sobre a influência da mídia sobre o cenário político nacional. A gente falava no primeiro bloco sobre essa questão, os dois nossos convidados, o professor Vitor Hugo de Direito, aqui do Centro Universitário Franciscano, e a professora de Publicidade e Propaganda, Ângela Lovato de Lazana. Estou com medo de errar a pronúncia do sobrenome aqui. Falávamos então no primeiro bloco como é que funciona um pouco essa questão da influência, mas pelo que se deu a entender no primeiro bloco, se mudou a forma de influência se mudou um pouco, um tanto pela
pelo comportamento do público, do receptor. Então, eu queria ver como é que funciona hoje. E se vocês acreditam, o jornalismo ainda ele pode ser considerado um quarto poder dentro da esfera nacional que se fala do judiciário, legislativo, executivo, o jornalismo seria esse quarto poder, uma vez que ele já não exerce tanta influência ou uma influência diferente sobre o público? Bom, a Constituição Federal ela nos estabelece 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Legalmente, a comunicação, a mídia, não é um quarto poder, mas ela trabalha e opera como se fosse. Eu, pelo menos, faço essa leitura, né? Certamente, a mídia ela vai influenciar tanto o poder executivo, quanto o poder judiciário e também o legislativo. As ações desses poderes, elas repassam sempre pela comunicação, pela referência, pela transmissão que a mídia vai dar deles, né? Então, existe uma relação e dá para se apontar, ao meu ver, ainda sem a gente tecer teorias e desenvolver a parte técnica desse quarto poder, a manifestação que ele exerce na sociedade poderia ser apontado, sim, como um quarto poder, né? A dinâmica, todo o relacionamento que existe da mídia com a sociedade é, assim, o momento que nós vivemos hoje estabelece, sim, um poder grandioso à mídia. Então, por que não apontá-la como um quarto poder, ou um poder, né? É uma forma como que é chamada, mas, professor, aproveitando o gancho do seu conhecimento teórico, a gente falava no primeiro bloco sobre essa influência. Mas como é que se dá essa influência, então? Porque se o público mudou a forma de receber essa notícia, do que estávamos falando de consumir essa notícia, como que se dá essa influência? Essa influência perdeu a força, ela abrange de uma forma diferente o público? Como é que se dá essa diferença de influência perante algumas décadas atrás no cenário político? Eu acredito assim, o quarto poder, né, o famoso quarto poder, a gente fala bastante sobre isso nas aulas, porque eu pergunto, né, primeiro, quando que a comunicação social começou a ser estudada academicamente, quando que esse fenômeno se tornou interessante de ser pesquisado, né? Quando que, então, a gente começou a falar em quarto poder? Por que isso, né? Então, a ideia que os alunos trazem e que realmente a gente discute é um poder de alcance, né? Foi quando os meios de comunicação, realmente a televisão, o rádio, tiveram esse poder de alcançar muita gente ao mesmo tempo, né? Então, um único emissor enviando uma mensagem para um público disperso em diversos locais. Então, esse seria um primeiro poder, né, desse quarto poder aí, que é o poder de alcance que os meios de comunicação têm. O que mudou, então, nesse cenário é que esse poder, né, de alcance deixou de ser um para todos, né? E agora a gente tem com a internet, né, um para um, todos para todos. Enfim, então, realmente mudou a questão na posição do receptor, mas também dos meios de comunicação, porque eles estão buscando produzir conteúdo junto com o receptor, né? Então, a gente vê que até nos programas de telejornalismo, a participação da emissora aumentou. A interação. Né? Então, há essa interação maior, esse diálogo maior. Então, em relação ao quarto poder, isso não é consenso. A gente tem autores que dizem que sim, tem uns que criticam, né? Mas eu acredito que sim, até porque a gente regulamenta muito os meios de comunicação, né? Tem críticas em função de regulamentar, não regulamentar. E acredito que a maioria das críticas a favor da regulamentação, que pedem a regulamentação, é em função disso, se justifica em função dos meios de comunicação serem um quarto poder. E eles precisam de uma regulamentação, porque exercem uma influência, sim, mesmo que hoje o receptor seja mais ativo e interfira bastante nesse processo. Eles exercem essa influência, não tem dúvida, né? Essa questão do quarto poder foi mais uma provocação, porque pelo que a gente fala dessa influência, porque se fala muito, a gente sabe, para quem acompanha os estudos de jornalismo, se fala numa questão não formal, não registrada, mas justamente no tipo de influência que ele pode exercer perante a comunidade e os outros setores. Mas eu vou trazer 2 casos recentes do que aconteceu, que foi divulgado um fator pela mídia e depois teve uma repercussão diferente até mesmo de proporção. O senador Demóstenes Torres, ele foi denunciado como estar junto no esquema dos jogos ilegais, junto com o chamado bicheiro, popularmente Carlinhos Cachoeira. Esse fato se estendeu por mais tempo, inclusive se criou uma CPI para analisar o caso, ele foi convocado para depor, assim como o Carlinhos Cachoeira. A forma com que essa notícia foi vinculada e os debates nas redes sociais, em grande maioria me parecem, vocês me corrigem se vocês pensarem diferente, uma espécie de... O público aceitou a denúncia, de certa forma admitiu que provavelmente havia
essa ligação entre os dois. Porém, há uma semana, há 10 dias, houve uma nova notícia agora pela Veja, que nós falávamos no primeiro bloco, do Gilmar Mendes, uma conversa com Lula, onde se pediu um adiamento do julgamento do mensalão. Não são bem esses termos, mas a questão da CPI do mensalão. Só que essa notícia ela abafou mais rápido, ou seja, ela não ganhou uma dimensão maior. Aí eu pergunto o porquê. Se o porquê que uma notícia ela pode gerar mais confiabilidade, o público ela aceita de uma forma, pelo número de veículos com que é vinculada essa notícia, ou até mesmo uma forma de identificação do público com a notícia. Por que eu pergunto isso? Hoje o nível de aceitação tanto do governo Lula quanto da Dilma no Brasil é em torno de 70% a 80%, ou seja, a população se identifica com o governo atual. E a primeira notícia é uma acusação com personagens que seriam da oposição. Que seriam o Demóstenes, que ele é do DEM, né? Eu acho que ele acabou sendo... Sim, agora ele está sem partido. Ele está sem partido. E a denúncia contra o Lula, que tem toda aquela figura do populismo, do carinho popular, ela atinge o público de uma forma diferente. Então, por que a repercussão ela acaba sendo menor? É a mídia ou é o público que acaba decidindo qual o interesse ou a proporção destes fatos? Bom, eu vou ser um advogado do terrorismo nesse cenário aí. O que dá para pensar, né? Nós temos dois fatos, né, que são muito próximos um do outro, divulgado por segmentos de imprensa distintos, né? E aí nós temos a situação do Demóstenes, que se gerou toda uma especulação e tem se alimentado, ao meu ver, porque se tem fatos novos diante disso, né? Primeiro é a situação da possível relação do Demóstenes com o bicheiro Cachoeira, né? Estoura aí a denúncia. Depois nós temos ativismos políticos e vamos fazer uma distinção entre o que é política, a politicagem e o que possa ser politiqueiro, né? Aí tem uma sessão do CPI em que ele não fala, em que senadores e deputados dão shows à parte, se manifestando, fazendo discurso, enaltecendo a Constituição Federal, dizendo que estão lá para fazer justiça. E daí se gera uma especulação da mídia em torno disso. São os ativismos que vão aparecendo, as pessoas querem se valer daquela notícia. E a questão do Lula e Gilmar Mendes, envolvendo o mensalão, ela não teve essa proporção justamente por causa disso, não se alimentou mais novos fatos, né? Ela estourou, teve a sua proporção e passou despercebido ou deixou de ser interessante, né? E aí, como eu disse que ia ser o advogado dessa conjuntura terrorista, nós podemos desconfiar se essa notícia ela é segurada, se ela foi... A própria notícia do Lula, se não foi montada, construída pela oposição justamente para abafar o caso do Demóstenes. Então, são questões que nós temos que pensar, né? Então, o cenário que eu desenho é um pouco esse. O que eu vejo, o que é de fato concreto, o que é real, como que se monta, como que se constrói aquela notícia que chega até a mim, telespectador, leitor e receptor dessa mensagem. Eu acredito assim que em função da gente estar num ano eleitoral, né? Então esse tipo de coisa vai só aumentar até a partir de agora, né? Então realmente o público tem que ficar um pouco atento e prestar atenção nos interesses que estão por trás dessas notícias, né? Se realmente elas são confiáveis, né? E acho que muito em função da questão da corrupção no Brasil já ser um tema, né? Que enfim todo mundo concorda, não há dissenso sobre isso. Então, as pessoas, às vezes, estão já saturadas, né, de determinado assunto. Então, a gente sabe, o papel da mídia, né, na democracia é informar, mas também educar e entreter, né? Então, muitas vezes, eu não quero mais me informar, eu quero me entreter. Então, a gente troca de canal aí e esquece essa questão triste e vamos rir um pouco, né? Então, isso também faz parte
do que se espera da mídia, né? Como a professora tinha falado, se cria ou a comédia ou drama. o drama, né? Então, as situações mesmo da semana passada que foram transmitidas pela televisão, os gritos, histerias de deputados e senadores na CPI do Demóstenes, ele chega a ser cômico, Claro. né? E ao mesmo tempo exploram um dramalhão, tem a situação daí, já tem a possibilidade da esposa do Demóstenes ser a musa da CPI do Cachoeira. Então são várias situações que vão sendo criadas, são fatos novos a partir de um fato central e vai se explorando mais, né? Claro, e o receptor, ele chega a um momento que cansa, né? Então não é... Né? Tem alguns autores que falam, mas é só o receptor mais elitizado que vai querer um conteúdo de maior qualidade, mas não é verdade, né? A gente sabe que outros autores também falam que não, que as pessoas que estão vendo a televisão todo dia estão cansadas, né, de serem tratadas como crianças, né, de serem infantilizadas. Então, às vezes, a repercussão às vezes não é tão grande em função disso. Só para introduzir o tema do próximo bloco, mas vocês acreditam que na questão do público, a questão do interesse sobre essas denúncias, influencia a ideologia de cada receptor, no caso, se o público está interessado em receber uma denúncia de alguém com quem ele se identifica? Eu acho que influencia se ele já concorda com aquilo, ele vai concordar mais, ele vai, daí, então eu tenho razão e vai fazer mais, vai apoiar mais ainda essa ideia. Eu acho que não chega a trocar de opinião em função de um... Eu concordo com a professora, não gera alteração dessa opinião. Se ele já tem a opinião formada, ele vai combater aquela informação, aquela notícia que está sendo elaborada, e se ele tem uma opinião contrária a ela, né, ele vai rebater. E se ele tem uma opinião favorável, ele vai buscar aquilo como fundamento. Exatamente. Perfeito. Então, ele não é tão passivo assim, né? Eu acho que não chega, de modo geral, não chega a alterar a opinião do... A gente já volta a debater um pouquinho mais sobre o tema. A influência da mídia, que ela parece que perdeu um pouquinho de força, né, dentro do nosso debate aqui no cenário político, mas a gente volta em instantes falando um pouquinho mais sobre isso. O programa Contraponto volta depois do intervalo. Pra desenhar a vida é preciso nascer. Pra viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Reciclador. Minha profissão é reciclador. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando sobre a influência da mídia no cenário político nacional. Os nossos convidados são o professor Vitor Hugo, do Direito, aqui da Unifra, e a professora Ângela Lovato de Lazana, de Publicidade e Jornalismo, também aqui do Centro Universitário Franciscano. Falamos nos blocos anteriores sobre essa questão de como que funciona essa influência da mídia, alguns fatos recentes, e agora, para encerrarmos o programa, nós vamos fazer um breve apanhado histórico para chegarmos até a nossa realidade. Diretas já.
naquela época existia uma espécie de censura ainda, estava no final da ditadura, mas a mídia foi muito mais influenciada pelo público do que o público pela mídia, concorda, professor? Onde o público tomou a frente pedindo as diretas. Depois do impeachment do Collor, onde vocês se fizeram presentes, ainda novinhos, que vocês estávamos conversando no intervalo, mas já foi uma relação onde a mídia e o público se abraçaram. Naquele momento foi uma ação conjunta. Não sei se vocês estão de acordo naquele momento. Eu concordo, mas a questão das diretas já também teve um papel fundamental da mídia. Né? Era uma época em que se trabalhava um pouco, éramos todos filhos de uma censura que vinha em anos anteriores, então poderia existir um certo receio. Mas ela explodiu e teve toda a repercussão e vou até arriscar dizer que se consolidou o processo das diretas já em função do apoio da mídia. Que foi mais um processo metade final, né? Exato. Foi talvez o que possa concluir com o teu raciocínio é que tenha sido um movimento de massas, tenha sido um movimento da população a ponto de não ter mais como a imprensa negar aquele fato. E aí se abraçam no final para que chegue ao resultado das diretas já. Em relação Minha visão é essa. Perfeito. Em relação ao impeachment, surgiu uma denúncia até envolvendo o irmão do presidente Collor, que na época o Fernando Collor era o presidente, o Pedro Collor, o irmão dele, acabou falando na revista Veja sobre essa relação do Collor, PC Farias. Enfim, não vamos voltar tanto na questão histórica, mas mais a questão se houve a denúncia da mídia, mas a população, ela se indignou com tal fato, inclusive vocês participaram da caminhada. Eu acho que hoje esse é o grande trunfo que a população tem, né? De se unir e de realmente ir para as ruas e fazer acontecer, porque isso não tem como esconder por muito tempo, né? Se insistir nisso. Então, sempre, hoje, a grande arma do povo, né? Hoje não, mas hoje também é essa mobilização social, né? Então... Perfeito. E é feita essa introdução desse pequeno resgate histórico. Vamos a um passado um pouquinho mais recente, o Mensalão, ano 2004, 2005, quando se houve a denúncia do Mensalão. Por que essa pergunta? Porque a movimentação, a manifestação popular, ela foi bem abaixo a esses fatos que a gente está mencionando, diretas já, e o impeachment do Collor. Porém, a gente sabe que uma série de ministros, o Palocci, agora não veio, teve a questão teve o Palocci, o Dirceu, teve outras figuras, o Delúbio Soares, e não só cargos de ministério, mas envolvia uma série de agentes políticos. Exatamente, né? Muitos nomes ligados e muitos caíram naquele cenário, mas a manifestação pública ela não acompanhou. E é por isso que eu volto a fazer a pergunta, essa questão da influência, o papel da mídia naquele momento. Novamente partiu de uma denúncia da Veja. Foi uma denúncia da Veja que se começou a estudar a questão do Mensalão. E mesmo se arrastando por 10 meses em vinculação da mídia aqueles fatos, e foram perdendo a força com o passar do tempo, e caindo alguns políticos e outros sendo denunciados e não se comprovando, tanto que se fala até hoje na questão do julgamento, o porquê que não teve essa participação popular nesse episódio, apesar da vinculação na mídia? Bom, eu acompanho um jornalista aqui da cidade, que até ele comenta, sempre que ele vai se referir agora nós mencionamos a revista Veja, ele fala na ex-revista Veja, né? Que ele diz que a Veja não é mais uma revista. E aí, voltando um pouquinho, não só falando da questão do Mensalão, mas voltando ao impeachment, o que gerou o impeachment do Collor, não quero tirar ele para santo, muito pelo contrário. Mas foi um processo muito político que envolveu a mídia. Nós temos, até se for analisar, por isso que eu quero falar do impeachment e do Mensalão, a situação do Mensalão, eu não sei se a minha situação, eu compreendo melhor hoje o que é uma situação política no tempo do Mensalão ao tempo do impeachment, mas o Mensalão, ao meu ver, foi muito mais grave do que as denúncias que geraram o impeachment do Collor. Só que não teve a mesma proporção. Certamente o Collor tinha envolvimento, tanto é que sofreu impeachment, mas quantas pessoas fugiram ou saíram pela tangente nesse processo? Se fez uma grande lavagem de roupa suja pela imprensa, pela mídia, era a cunhada descontente com o cunhado, denunciando o irmão, jogo de interesse, separações, era uma organização familiar que foi desmanchada via imprensa, via mídia, e essa proporção não aconteceu no Mensalão.
E ao meu ver, Por que o senhor acredita que não houve essa proporção? Aí nós voltamos talvez ao quarto poder, talvez, quem sabe não era o interesse que isso acontecesse. Né? Ou quem sabe se os outros poderes conseguiram abafar o quarto poder. São questões que... Esse é o meu discurso desde que nós começamos a falar aqui. Talvez a gente tenha que pensar nisso, tem refletir. Tem o contexto também, que a gente era outra época, né? Então agora a gente tem a economia mais estabilizada, né? A gente tem as pessoas com mais emprego, mais acesso. Então não é... Eu acho que a realidade desse contexto social também era outro, de descontentamento. Fomentar uma discussão em torno do mensalão poderia tirar a credibilidade do país que estava em ascensão. Então esse contexto também influencia, né? Havia um descontentamento maior em outras áreas, que agora a gente vê que não tem, né? E a figura do Lula, que teve um apoio popular muito grande, que o Collor não teve, né? Nunca teve. E o próprio Collor, ele sempre foi um produto, um espetáculo da mídia. Ele foi uma criação midiática. Eu achava fascinante aquilo, a vida de presidente. Ele tinha alguns minutos nos canais de televisão que passavam o final de semana do presidente. E era ele desenhando o estereótipo de um produto, de um herói nacional. Ele pilotava jato da base aérea, ele pulava de paraquedas, ele era... Então, sabe, ele se construiu um Collor e ele divulgava isso. Ele trabalhava muito bem com a mídia, que foi depois quem o derrubou. A gente fala isso nas aulas, né? Como é que se constrói a imagem pública de um político? Primeiro a gente tem que saber qual é a essência dele para trabalhar essa imagem. Exatamente. Porque se a gente construir a imagem sem a essência, ela não dura muito tempo. Infelizmente a gente está se encaminhando nos últimos minutinhos, ainda temos alguns minutos. E para deixar uma pergunta para vocês, para a gente tentar dar encaminhamento final ao programa. Então, a gente fazendo essa analogia, essa cronologia dos fatos políticos e da mídia, pode-se dizer talvez que existe essa influência da mídia, mas que ela perdeu um pouco a força perante o número de meios de comunicação que existem e também pela questão da forma com que as pessoas consomem isso, uma vez que a gente acabou de dizer que o mensalão em números foi bem mais grave que o impeachment. O impeachment teve um manifesto popular, o mensalão não. Então essa influência ela diminuiu ou ela se dá de uma forma diferente? Acho que ela se dá de uma forma diferente, porque as pessoas se relacionam com a mídia de uma forma diferente. Né? Não tanto como uma instância superior na qual elas não têm acesso, como era antes, né? E também não tanto mais desconfiadas, né? Então as pessoas têm hoje certa desconfiança do que assistem nos meios de comunicação. Então não é que elas não sejam influenciadas, mas elas verificam, elas vão atrás, elas discutem, né? Então elas conversam com outras pessoas. Então, essa influência sempre vai existir. Eu acho que nunca vai haver um consenso de até que ponto a mídia influencia, até que ponto isso é positivo ou negativo para uma democracia. Ela tem que existir, ela tem que ser desvinculada do poder. Ela ajuda a formar a opinião pública, com certeza sempre vai ajudar. Mas essa é uma questão que sempre vai ser meio controversa e sempre vai estar em construção isso. Não acredito que tenha um momento em que ela vai deixar de influenciar. Né? Mas diminuiu a forma, talvez até o engano. Isso, a relação das pessoas com os meios de comunicação, sim, eu acho que isso. Acho que de forma bem pontual existe uma relação e daí eu vou dizer que essa relação ela é cada vez mais crescente, não teve essa influência não diminuiu, né? Se a gente for comparando o impeachment do Collor e o mensalão. Bem pelo contrário, essa força da mídia ela é crescente. E arrisco a dizer que o político, a política que não estiver em encontro com a mídia, ela está fadada ao fracasso. Tá? Então, agora nós estamos próximos a uma eleição. O político que não operar esse sistema das novas mídias de forma positiva, e a gente vai passar aí pelo um arsenal, pela uma invasão. Eu estou curioso para saber o que vão ser essas eleições em função do que vai ser o Facebook e o Twitter, como que vai ser trabalhado com esses elementos, com esses instrumentos, para que não seja uma forma maciça, chata. Trabalhar com a mídia tem sido um desafio cada vez maior para todos nós, inclusive e fundamentalmente para quem trabalha com a política. Professores, queria agradecer muito a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Professor Vitor Hugo, professora Ângela Lovato de Lazana, até o fim do programa consegui aprender corretamente a pronúncia.
Obrigado à participação e dizer que o telespectador pode contribuir para a criação do Contraponto mandando a sua sugestão de tema, de debate para tvunifra@unifra.br. Voltamos na próxima semana. Até lá.